Sejam muito bem-vindos! Me chamo Rosana de Souza e nesse canal eu falo sobre restauração de casamento e assuntos que abrangem casamento cristão. Gente, o assunto do nosso vídeo de hoje é esse assunto que está no título, né? É melhor comer um pedaço de pão seco do que conviver em uma casa cheia de banquetes e brigas. Por que eu resolvi trazer esse tema para o nosso canal hoje? Eu sei que é um tema que não dá muito ibope, que não dá muitas visualizações, né? Eu sei que eu estou ciente desse risco, que talvez eu não tenha muitas visualizações. Porém, eu não posso pensar apenas nas visualizações. Eu tenho que trazer assuntos para esse canal importantes e pertinentes para a área da restauração de um casamento. E essa questão de brigas é uma área extremamente importante e pertinente para quem busca a restauração de um casamento. Por que eu estou falando isso? Porque brigar nunca vai levar a nada. Você brigar com o seu cônjuge, independente se ele está dentro ou fora de casa, vai atrapalhar mais ainda o seu processo de restauração. Esse assunto é um assunto que eu não vejo as pessoas muito abordando nos canais de restauração do casamento. Eu vejo mais assim em assuntos onde abordam o casamento em si, mas não para quem está buscando a restauração de um casamento, onde o casamento já está fracassado ou já houve uma separação. Eu quase não vejo abordando sobre esse assunto. Por que as brigas impedem a restauração de um casamento? Eu vou abordar aqui dois tópicos do porquê, dois motivos do porquê as brigas impedem a restauração de um casamento. Primeiro, gente, porque quando você briga com o seu cônjuge, você está trazendo para ele um desconforto, um estresse. Como é que você vai querer que ele te admire? Como é que você vai querer que ele se sinta confortável dentro dessa relação, dentro do relacionamento de vocês, se vocês brigam o tempo todo? Como é que você quer que ele te olhe com olhos de admiração, com outros olhos, né? Com olhos totalmente diferentes do que ele estava olhando até então? Porque o seu cônjuge, gente, mesmo ele fora de casa, ele tem uma percepção de você. Eu estou falando aqui para você mulher e para você homem. Ele tem uma percepção de você, ele já está separado de você, né? Aqui eu estou falando no contexto de quem está passando pelo deserto fora de casa. O seu cônjuge está separado de você, ele decidiu te abandonar. Então ele faz uma percepção de você. Muito provavelmente ele está colocando as características negativas do relacionamento de vocês, as suas características negativas, em primeiro lugar, né? Ele está priorizando as suas características negativas do que as suas características positivas. Então, quando você briga com seu cônjuge, a percepção que ele faz de você é uma percepção não tão boa, ou seja, é uma percepção negativa, né? E gera estresse, gera conflito, você joga na cara os erros dele e fica aquela briga, né? Aquele desconforto entre vocês. Como é que essa pessoa vai sentir desejo de retornar ao lar, sendo que vocês estão brigando? Muito provavelmente vocês brigavam, as brigas faziam parte do cotidiano de vocês antes dele sair de casa. Então como é que você quer que ele volte para o lar, que ele volte para você, sendo que ainda há brigas, né? Ainda há motivos para fazer com que ele fique fora de casa. Às vezes fora de casa, gente, ele encontra até um conforto melhor, né? Até uma paz melhor, digamos assim, porque a gente sabe, né, que uma pessoa que está vivendo no pecado, não existe felicidade, mas às vezes ele tem momentos de alívio, de paz fora de casa, do que, né, no ambiente que ele está convivendo com você. Ele está fora de casa, mas todas as vezes que vocês se encontram, há estresse, há conflitos, há brigas, há palavras ríspidas, há palavras duras, né? E isso não faz bem. Isso não faz bem para ele, então ele não vai sentir, consequentemente, ele não vai sentir vontade de voltar para casa. Você, marido, também, se acontece a mesma coisa, quando você encontra com a sua esposa, sempre há brigas, discussões, conflitos, sabe? Palavras duras. Essa mulher, gente, ela não vai sentir vontade de voltar para o lar, de voltar para o relacionamento de vocês, sendo que você fala com grosseria, sabe? Você faz julgamentos, acusações, né? Então, gente, a palavra de Deus, ela é clara
a respeito das brigas, ela é muito clara a respeito da nossa língua, do nosso proceder no falar. E eu vou abordar aqui versículos, vários versículos na Bíblia que falam sobre brigas, conflitos, discussões. O primeiro versículo que eu vou falar aqui se encontra em Provérbios 17:1. Diz assim: é melhor comer um pedaço de pão seco, tendo paz de espírito, do que ter um banquete numa casa cheia de brigas. Essa linguagem aqui, essa versão, é a versão da linguagem de hoje. Eu gosto de trazer a versão da linguagem de hoje para ficar, né, de um jeito mais claro, né, gente? Quanto mais claro, melhor. Quanto mais objetivo, melhor. Por isso que eu uso essa linguagem. Esse versículo é totalmente específico, é totalmente claro, é totalmente objetivo. É melhor comer um pedaço de pão seco, né? É melhor a pessoa estar fora de casa comendo um pedaço de pão seco do que numa casa onde há banquetes, né? Ou seja, onde há fartura de comida, porém há muitas brigas. Ou seja, é um versículo que a gente vai aplicar para o contexto do casamento, né? Como é que você acha que Deus vai abençoar você? Como é que você acha que Deus vai responder suas orações? Vai restaurar o seu casamento se toda vez que você encontra com o seu cônjuge, você está ali acusando, brigando, né? E geralmente as brigas, elas vêm junto de mágoas, de orgulho, né? É um kit, né, gente? É um kit. Não é apenas você brigar, falar, por mais razão que você esteja. Sempre vai trazer mágoa, sempre vai machucar o outro, é cheio de egoísmo, é cheio de orgulho. E isso não é nada bom para o seu relacionamento com o seu cônjuge e também com o seu relacionamento com Deus. Vai causar feridas em você, no seu cônjuge, né? E eu vou trazer aqui um outro versículo. Provérbios, gente, é cheio de versículos sobre brigas, sobre discussões no lar, sobre o proceder no falar, sobre a língua, sobre sabedoria. Na restauração do casamento, Provérbios 17:14, e diz assim: o começo de uma briga é como a primeira rachadura numa represa. É bom parar antes que a coisa piore. Ou seja, né, quando você perceber que está começando uma briga, pare logo. É esse o significado desse versículo. Você está reparando, você está percebendo que que o clima já está começando a esquentar, já está ficando meio tenso. Você fecha sua boca, você pare logo. Mesmo que o seu cônjuge queira brigar, né? Porque quando um não quer, dois não brigam. E, gente, aqui eu vou falar agora sobre várias situações que eu já vi, que eu já me deparei em grupos, mulheres que fizeram atendimentos comigo, onde os cônjuges já estavam na fase da reaproximação, onde essas mulheres estavam vivendo a tão sonhada fase da reaproximação, né? Sendo que algumas colocaram tudo a perder porque houveram brigas. Gente, teve uma situação que eu achei bem triste mesmo, porque o cônjuge já estava praticamente voltando para casa. Ele já tinha falado para essa esposa que ele já ia voltar para casa, né? Que já era o desejo do coração dele, porque ele já estava vendo a mudança nela, né? Gente, eu não estou aqui defendendo o cônjuge que saiu de casa, pelo amor de Deus, tá? Não me interprete mal. O cônjuge que saiu de casa é um pecador, é errado. Ele não é o bonzinho da história. Eu não estou falando isso. Mas, assim, o primeiro passo da mudança tem que começar em quem está buscando a restauração do casamento, né? Então, nessa situação, ele já estava prestes a voltar para casa. Eles já estavam muito próximos. Ela já tinha me relatado. Eu estava meio que acompanhando o processo dessa pessoa. Aí, do nada, assim, um belo dia, ela me chega e falou que estava muito mal, que agora ela não tinha mais esperança nenhuma, porque teve uma discussão bem acalorada com o marido dela. Eu não lembro o motivo, gente. O motivo não era uma coisa muito grave. Poderia ter deixado passar, né? E era por falta de sabedoria, por falta de domínio próprio. Ela falou algumas coisas, ela meio que acusou, né? Em algumas situações, e ele falou: você não muda mesmo, eu tô perdendo meu tempo aqui, agora que não tem mais jeito. Gente,
e foi por água abaixo. E até hoje, se eu não me engano, eu não sei, mas se eu não me engano, eles não voltaram, né? Eles não voltaram. E eu não sei, eu acho que já assumiu uma outra pessoa. Ou seja, são assim coisas que podem ser evitadas, né, gente? Às vezes, os motivos da restauração do casamento não acontecer nem sempre são espirituais. Às vezes são comportamentais, às vezes são os nossos comportamentos, às vezes são falta de sabedoria da gente mesmo. É a gente não ter domínio próprio, é a gente não saber falar, é a gente ser ríspida, é falta de sabedoria comportamental, gente. Nem tudo é o diabo. Eu costumo dizer que nem tudo é culpa do diabo, né? Às vezes a culpa é de nós mesmos. Claro que o casamento, gente, a restauração do casamento, claro que tem a parte espiritual, que é algo assim, é um fato, né? Que é um fato. O Satanás está por trás de muitas coisas, mas tem coisas que não, tem coisas que são nossos comportamentos, que é uma falta de domínio próprio, sabedoria. É só isso, gente. Se a pessoa ter um domínio próprio no falar, no conversar, na comunicação, não acusar, não criticar, não ficar ali, às vezes, instigando brigas. Tem gente que faz isso, instiga brigas. Às vezes, falta um pouquinho só, um pouquinho, estar pertinho dessa pessoa, começar a enxergar em você uma pessoa nova, uma mulher diferente, um marido diferente. Teve outra situação também em grupos, tem muitas coisas que eu fico observando. Pessoas, às vezes, falando que estão há muitos anos, quando eu falo muitos anos, é mais de 5 anos, estão há muitos anos no deserto. Aí eu não entendia por que, né? Uma determinada mulher uma vez comentou isso, que estava muito tempo no deserto. Eu falei, meu Deus, mas por quê? Lá eu tenho buscado, eu tenho orado, eu tenho me posicionado. Mas aí ela falou que todas as vezes que ela encontra com o cônjuge dela, há discussões, há brigas, e sempre é coisa de jogar na cara, de acusar, de confrontar com algum comportamento dele, sabe? Eu falo, como é que esse homem vai querer voltar para esse casamento, sendo que ele sabe que ele vai viver tudo novamente do que ele vivia antes, que eram brigas, né, que eram discussões, era aquele inferno dentro de casa, né? E as pessoas, elas não querem viver isso de novo. Muitas pessoas, elas abandonam o casamento porque elas se cansam de brigar, elas se cansam das discussões, né? Às vezes encontram paz fora de casa, mais paz fora de casa do que dentro do lar, onde a pessoa fica ali toda hora reclamando, falando, jogando na cara as coisas, nada tá bom, começa a reclamar de tudo. Tem pessoas que são assim, né? Então, essa pessoa que saiu de casa, ela não vai querer viver isso de novo. Então, quando ela encontra com esse cônjuge, sempre há brigas, o porquê dela querer voltar pro lar? Por que dela querer voltar pro casamento, sendo que esse casamento é o mesmo casamento, tem os mesmos motivos ainda que fizeram com que ela saísse de casa. Então, isso aqui, gente, essa mensagem é uma mensagem que eu quero deixar com muito carinho para você. Porque, gente, não adianta, não é só oração, não é só jejuar, não é só fazer campanha, não é só subir no monte, não é só se posicionar no aspecto espiritual. Não adianta nada se você também não se posicionar no aspecto comportamental. Agora eu vou ler um outro versículo que também está em Provérbios 21:9, diz assim: é melhor morar no fundo do quintal do que dentro de casa com uma mulher briguenta. Gente, esse aqui eu não preciso nem explicar, está tão lógico, está tão óbvio, né? E é o que eu falei antes. As pessoas, elas não vão querer, os cônjuges não vão querer voltar pro lar, onde ele vai encontrar aquele estresse novamente, brigas, inferno. Às vezes, né, os filhos viam esses conflitos, vizinhos ouviam. Gente, é extremamente comum, infelizmente, é extremamente comum essas coisas acontecerem, até em casamentos cristãos, até com pessoas, né, mulheres cristãs, homens cristãos. É extremamente comum, gente, né? Porque assim, um desentendimento, né, uma divergência ali nas opiniões é uma coisa. Agora você começar a brigar, a discutir, é tudo do jeito como a gente fala, tudo do jeito como a gente comunica, né? A diferença tá aí. A gente pode não gostar de determinado comportamento do nosso cônjuge, mas tudo é o jeito que a gente passa isso para ele. Outra coisa, gente, essa questão de brigas, ela pode sim
atrasar a restauração do seu casamento, tanto no aspecto com o seu cônjuge, né? Porque ele vai estar fazendo ainda uma percepção muito negativa sobre você, quanto no seu relacionamento com Deus, porque quando há brigas, há mágoas, há pecados envolvidos também, né? Quando você briga com alguém, você fica cheio de orgulho, ressentimentos, você fala palavras duras para outra pessoa, então é um pecado, né? Então vai atrapalhar também o seu relacionamento com Deus, vai atrapalhar também Deus responder às suas orações e fazer com que isso atrase o processo da restauração do seu casamento. Então coloque isso na sua cabeça, brigar não vai levar a nada. Mesmo você que está vivendo o deserto com seu cônjuge dentro de casa, né? Aí que não tem que haver mesmo, gente. O lar de vocês tem que ser um lar de paz, um pedacinho do céu. Faça a casa de vocês um pedacinho do céu. Aí que não deve haver de jeito nenhum mesmo, né? Então, mesmo quando você está vivendo no deserto com seu cônjuge ainda dentro de casa, né? Ou se você está vivendo no deserto com o seu cônjuge fora de casa e vocês convivem ainda, vocês ainda têm, né, uma convivência, porque tem pessoas que infelizmente não têm mais contato com os cônjuges, né? Nesse caso estou falando para pessoas que têm contato com os seus cônjuges fora de casa, né? Então aproveita essas oportunidades, às vezes são poucas oportunidades que você encontra o seu cônjuge, aproveita para mostrar a sua melhor versão, aproveita para mostrar o seu lado bom, a sua transformação, né? O jeito de falar com ele deve ser doce, amável, né? Se tiver oportunidade, sirva, faça alguma coisa para servir, você precisa mostrar uma pessoa transformada, tá bom? Então, gente, essa mensagem que eu gostaria de deixar para você hoje, se você acha essa mensagem importante, você compartilhe com outras pessoas, você dê o seu like nesse vídeo, se você ainda não é inscrito no nosso canal, você se inscreva. Até a próxima, um beijo e tchau!